Você sabia que teve uma vez que Asgard entrou em guerra contra o Olimpo por causa justamente do Thor e do Hércules? Sabia não? Nós vamos conversar especificamente sobre essa história no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e hoje a gente vai conversar daquela vez em que houve um confronto de deuses, uma guerra entre Asgard e o Olimpo. A história que a gente vai conversar hoje foi publicada em 1976 no anual de número 5 do poderoso Thor. Foi escrita pelo Steven Englehart e desenhada pelo lendário John Buscema e arte finalizada pelo competente e também excelente arte finalista Tony DeZuniga. Dessa forma, essa história ela se passa no período em que o Thor é bastante jovem e que ali naquela situação da juventude algumas coisas acabam acontecendo. Antes de entrar na história propriamente dita, vale mencionar que essa história foi publicada aqui no Brasil em outubro de 1987 na revista Marvel Especial número 3, que é dedicada ao poderoso Thor e que levou o título de A Saga dos Deuses Nórdicos. Sendo assim, o jovem Thor acaba indo para a Terra e indo para a Terra justamente para atender os vikings diante de uma batalha contra os gregos. E dentro dessa situação, o Thor, quando chega ali para defender os seus adoradores, acaba pendendo a balança da batalha em favor dos vikings. E os gregos, por sua vez, vão invocar os seus deuses, e quem chega ali é nada mais nada menos do que Hércules, o filho de Zeus. E o Thor e o Hércules acabam entrando em confronto um com o outro e percebe-se que está acontecendo um estrago muito grande em torno deles, justamente porque os dois são extremamente poderosos e até então eles não se conheciam. E uma vez que ainda eles não se conheciam, não sabiam mensurar exatamente o poder que cada um tinha. Então, de certa forma, o Thor fica surpreso com a força do filho de Zeus e, por sua vez, o filho de Zeus também fica surpreso com a força do poderoso Thor. Dessa forma, eles vão parar, vão conversar e vão chegar num acordo. Vamos ver quem é mais poderoso então? Vamos. E aí eles marcam um confronto entre Asgard e o Olimpo, não só entre os dois, mas entre ambos os reinos. No caso, os deuses nórdicos contra os deuses gregos. Obviamente que nem o Zeus gostou muito da ideia e tampouco o próprio Odin. Quando Thor vai falar do que aconteceu pro Odin, o Odin fica bravo com ele, acaba repreendendo ele por conta disso e fala: cara, você está desejando uma guerra que não tem a menor necessidade só para poder atender o seu brio, a sua arrogância e coisa desse tipo. Ao passo que lá no Olimpo, o Zeus também não vê um pingo de motivo para poder entrar em guerra contra Asgard, justamente por causa da rixa que o Hércules acabou arrumando com o próprio Thor. Mas no meio dessa coisa toda existe um cara chamado Loki. O Loki se transforma numa mosca e enquanto ele se transforma numa mosca ele vai lá para as bandas do Olimpo. E uma vez ali nas bandas do Olimpo ele escuta toda a conversa entre as divindades olimpianas e o próprio Hércules e ele então acaba conjurando um feitiço onde ele se transforma no Thor, ele golpeia o Hércules e ali acaba afrontando, né, o Olimpo justamente em terras olimpianas. Por óbvio, a guerra acabou sendo instaurada por conta dessa afronta que foi atribuída ao próprio Thor. Chega então o momento épico, que é o momento da batalha, e o pau come lá entre os deuses e a situação ali vai tomando uma proporção muito forte, onde após a batalha se percebe então que muita gente acabou morrendo, o Thor acabou enfrentando o Hércules e todo aquele peso que se existia em torno daquilo. Entretanto, a história ela tem um princípio um tanto que interessante, que é justamente uma história que está para ensinar algumas coisas, porque nessa época tinha muito essa questão, né, de ensinar um elemento moral, né, um princípio ali estabelecido com aquela história. E um desses princípios ali era justamente que os pais, ou seja, o Odin e os Zeus estavam querendo ensinar uma lição para os seus filhos, uma vez que eles conjuraram um feitiço e por meio dessa ação deles, o Hércules achou que venceu a batalha e por sua vez o Thor também achou que venceu a batalha. O problema é que o Thor acabou indo lá para a Grécia para reivindicar, né, a adoração dos gregos e a coisa não deu muito certo e o Odin acaba ensinando outra lição a ele para dizer para ele: o que você fez foi errado, porque você está tentando
obrigar as pessoas a te adorar quando você não está entendendo que eles já têm uma crença arraigada no coração e os seus próprios deuses arraigados no coração. Eles não vão reconhecer você como Deus só porque você está querendo impor isso sobre eles. Esse é um princípio errado. Ao passo que, embora a história não mostre, provavelmente a mesma coisa aconteceu com o próprio Hércules. Assim sendo, também é uma história que trabalha fortemente o perigo da arrogância, da presunção, de não saber também resolver as coisas de uma forma mais pacífica e sair colocando pessoas que não tem nada a ver com o seu rolo no meio do rolo que você mesmo cria, que é o próprio caso do Hércules puxando todo o Olimpo para a guerra, sendo que o problema era entre ele e o Thor, mas por causa dessa arrogância vamos mostrar quem é mais poderoso, qual é a nação mais poderosa, mas ao passo também que se mostra pais que estão dispostos a ensinar lições preciosas para os seus filhos para ver se eles aprendem alguma coisa. Lição, inclusive, que a princípio é aprendida pelo Thor, que ele acaba ficando tanto que abalado ali. A narrativa é bacana, não é uma história de explodir cabeças, nem a coisa mais sensacional do mundo, mas é uma história bem escrita, é uma história que atrai, uma história que você vai lendo e você vai se divertindo com o que tem ali, com uma arte lindíssima por parte do John Buscema e do Tony DeZuniga. Sim, é um quadrinho que chama a atenção, é uma história bacana e que na época a editora Abril, para variar, cortou algumas páginas da história para poder colocar mais anúncio na revista, né, que era uma coisa que eles gostavam de fazer bastante. Então você tira a página para colocar anúncios tipo esse daqui, ou quem sabe alguns outros que tem dentro da história, como o famoso anúncio do Instituto Universal Brasileiro, ou quem sabe você quer virar um detetive e coisas desse tipo. Então você vai podando páginas. Então eles podaram algumas páginas, dentre eles uma inclusive na primeira batalha entre o Thor e o próprio Hércules, e eles me cortam uma página da luta. Isso é ridículo, né, no mínimo. E essa capa é justamente uma página de dentro da história que eles cortaram a página e transformaram em capa, e daí não colocou ela lá dentro não. Substituíram, inclusive, essa imagem aqui de dentro da história, que poderiam ter mantido, por isso aqui, Thor. E aí tem esse texto aqui, que é uma adaptação das caixas textos que tinham aqui em volta dentro da narrativa. O que não se faz o menor sentido, né? Você cortar, põe a página aqui de capa, tudo bem, mas você tirar essa página de dentro da história para colocar essa imagem aqui, pura e simplesmente para poder dar sequência à história, é bem absurdo. Fora algumas páginas cortadas que infelizmente acontecia bastante, e algumas adaptações do texto que, ao invés de estar devidamente traduzido ali, eles acabaram fazendo umas adaptações que mudam inclusive um pouco do sentido do que as pessoas estavam dizendo realmente. Basta você dar uma lidinha em inglês que você vai ver que isso acaba acontecendo. Mas era um costume constante da editora Abril, infelizmente, né? Mas tá aí uma história, uma sugestão de história, caso você nunca tenha lido, essa ocasião em que o Olimpo entrou em batalha, em guerra contra Asgard por causa do brio, da arrogância de seus príncipes, no caso, o Hércules e o Thor. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E fica a dica aí para vocês dessa história, a Saga dos Deuses Nórdicos, a primeira história desse encadernadinho, publicado pela editora Abril, a edição de número 3, e que foi publicado em Thor Anual número 5, 1976. Valeu? No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.